nada mais triste do que você chegar em alguém com algum problema, com alguma situação difícil, pensando, cara, eu precisava tanto ouvir uma palavra de conforto, tanto que alguém falasse alguma coisa de bom pra mim, e a pessoa chega e diz: Eu avisei, perfeito, sabia que isso ia acontecer. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de uma questão muito difícil de... É sobre encorajar as pessoas, ter algo de bom realmente para se falar. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos deparamos com situações que são difíceis e muitas vezes que não necessariamente nós temos culpa por aquilo que está acontecendo, mas ela está acontecendo. E tudo que nós precisamos é de alguém que esteja ao nosso lado, de alguém que tenha algo realmente bom para nos dizer. Paulo, ele nos aconselha, Paulo da Bíblia, tá, gente? Paulo nos aconselha que nós tenhamos apenas palavras boas, não corruptas e sem maldade, que levantem e edifiquem, encorajem as pessoas. Todos aqueles que as escutam. Nossas palavras devem ser um presente para quem está ouvindo. Você não precisa dizer o que você está pensando, entende? Você não precisa ser desagradável. Você só precisa acalentar aquela pessoa. Mesmo quando alguém não diz o que está acontecendo com ela, ouvir algo de bom traz um alívio muito grande. Efésios capítulo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Então note, quantas vezes você ouviu um crente falando algo que não era bom? Cara, é exatamente você que serve a Deus que deve ter uma palavra boa para dizer. Jesus, Paulo só tiveram palavras de encorajamento. Ele nunca chegou a alguém e disse: você está fazendo algo de errado, porque eu sei que você é errado, porque você só comete pecado, porque você é horrível. É muito triste isso, é muito lamentável, mas as pessoas que deveriam seguir o exemplo de Cristo e de Paulo, que são aquelas que servem a Deus, dificilmente tem algo de bom realmente para se dizer. Você não está no papel de alguém que deve crucificar o outro. Você deve vir com um remédio. Você tem um remédio dos remédios, que é a palavra do Senhor. Tanto Jesus quanto Paulo sempre tiveram palavras de encorajamento para aqueles que o seguiam, aqueles que estavam em volta deles. Por exemplo, quando os discípulos de Jesus estavam no meio do alto mar, em uma tempestade, assustados, com medo, com tudo contra eles, e viram alguém andando sobre as águas, achando que poderia ser um fantasma, Jesus disse: covardes! Vocês estão morrendo de medo! Não, ele disse imediatamente: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor em todo tempo encorajou os seus discípulos. Ou, por exemplo, quando o navio onde Paulo estava começou a afundar, ele disse para todos aqueles que estavam com ele: bom, estamos lascados, vamos todo mundo morrer. Não, ele disse: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Ou, por exemplo, quando Paulo estava sofrendo perseguição, o Senhor apareceu a ele e o encorajou. Na palavra do Senhor diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Todos os dias nós vamos encontrar as pessoas, ou nós mesmos estaremos assim, tristes, com problemas da vida nos assolando, com pesar, com tristeza, angustiados. É nesse momento, como é bom
ouvir palavras que nos levantem, palavras que nos edifiquem, palavras que nos ajudem a prosseguir. Se nós tivermos essa predisposição a falar apenas aquilo que é bom, a confortar o coração de alguém, é o Senhor que nos dará o que dizer. É o Senhor que nos ajudará a dizer exatamente o que aquela pessoa precisa ouvir. E o que todos nós precisamos ouvir? Uma palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela muda a situação de qualquer um. Ela trabalha no nosso interior. Isaías capítulo 50, verso 4 diz: O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma palavra boa ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, me desperta o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. É o Senhor que nos ensina o que devemos dizer. Não é as palavras boas, não são apenas uma gentileza, porque qualquer ser humano pode ser gentil, mas elas têm o poder de transformar o dia daquela pessoa, a vida daquela pessoa, principalmente sendo a palavra do Senhor. O que ama a pureza do coração e é amável de lábios será amigo do rei. Como é bom estar ao lado de pessoas que sabem exatamente o que dizer, sabem exatamente como nos deixar tranquilos. É horrível. Nossa, é horrível você estar do lado de uma pessoa desagradável, uma pessoa que não sabe como se portar. Não é questão de comportamento, mas tudo que ela diz é mal, tudo que ela diz traz uma ânsia dentro da gente, traz um repúdio, porque aquela pessoa nunca tem algo bom realmente para se dizer. Não seja essa pessoa. O Senhor Jesus nos ensina a ser encorajadores. Jesus nos diz: tende bom ânimo. Paulo nos disse: comovam-se, não sejam secos, achando que cada um tem o seu próprio problema. Siga a sua vida, isso é problema seu, eu já tenho os meus problemas. Não, nós somos servos do Senhor, nós devemos amar-nos uns aos outros, nós devemos sim nos comover, nós temos sim que ter algo de bom a dizer. Você não precisa exatamente ter algo para fazer. Muitas vezes nós nos encontramos numa condição muito mais desfavorável, muito mais difícil, mas não é por isso que eu vou dizer algo ruim. As minhas palavras podem sim ajudar. Esse é o nosso dever. Porque em Tiago capítulo 14, versos 17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você pode dizer uma palavra de ânimo, uma palavra que pode mudar aquela situação, mudar o pensamento daquela pessoa que está cabisbaixa, angustiada, triste, e não faz, você está cometendo pecado. Você está desagradando a Deus. Então que sejamos pessoas que têm algo de bom para dizer e que transforma a vida das pessoas usando a palavra do Senhor. Lembre-se, o Senhor quem fará isso por você, se você se dispor a ser alguém assim. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente tamo aí pra falar de Jesus, porque Jesus é bom. Beijos e até mais. Tchau!